Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o CPTS 11 que liberou aí o seu relatório gerencial que passou aí por modificações para ficar com a finalidade aí bem mais informativa, certo? Então, sem enrolação, sem embromação, nós vamos para as informações mais importantes, né? Até para não tomar tanto seu tempo. Você aí que está no YouTube, né? Não tomar tanto seu tempo, enrolação, nós vamos para as informações mais importantes. O que é que nós vamos olhar aqui? Vamos olhar logo o caixa, né? O caixa dele, ou seja, as receitas, em julho estava na casa de 42,6 milhões, começou a despencar, batendo um mínimo de 24,8 milhões em outubro. Aí iniciou-se um processo de recuperação, ou seja, foi para 27,9, foi para a casa dos 30,1, que é um resultado muito bom, e pelo segundo mês consecutivo mantém esse resultado de 30,1 milhões, que só está abaixo dos 42 ali do mês de julho, ou seja, um excelente resultado que ele consegue reproduzir aí pela segunda vez. Com relação às despesas, subiram, né? Então as despesas aqui do CPTS subiram com relação a novembro, meio que do uma vez e meia, né? Mas com relação aos outros meses continuam com um valor bem similar, ou seja, eles têm uma despesas fixas na casa de 5 milhões, né? Alguns meses um pouquinho mais para cima, outro mês um pouquinho mais para baixo, mas é isso mesmo. Além disso, com relação ao resultado por cota, pelo terceiro mês consecutivo, ele consegue aí na casa de 0,076, reproduziu de novo e agora foi para 0,075. Descemos aqui embaixo no histórico de distribuição, ele vinha durante um bom tempo na casa de 0,89%, 0,92%, ou seja, não batia 1%. Quando chega aqui no final, ele consegue agora passar aí para 1%, né? Por quê? Porque a cota, o valor da cota acabou caindo aí para a casa dos R$ 6, como o dividendo não aumentou, né? Como o dividendo, o valor continuou o mesmo, na casa de 0,07, 0,06. Então, se o dividendo aumentou, só pode ter acontecido uma coisa, que foi a cota caiu. A cota caiu e ela, pelo que a gente consegue ver aqui, ela está andando de lado, né? Então, ela caiu na casa dos R$ 6, 6,10, 6,05, 6,20 e ela vai andando de lado, que faz com que o dividendo agora fique na casa de 1,09, 1,010. Esse mês, agora de janeiro, foi muito bom, foi para casa de 1,21, mas isso muito mais reflexo da cota, da queda da cota, do que do aumento do dividendo, certo? Com relação às taxas, né, ele vem sofrendo muito aí com seu dividend yield, né? Ele chegou já ali no ano de 2021, onde ele fez muito sucesso, né? Onde ele conseguia ter ali um CDI mais 9,4, ou seja, um baita retorno. Agora, quando nós chegamos no ano 2025, ele está com CDI mais 0,03, só que nós precisamos lembrar que nós estamos ainda no começo do ano, certo? Esse dado aqui não é tão interessante para nós, só vai ser interessante no final do ano a gente comparar com os anos anteriores. Do ponto de vista de rentabilidade, para você, do ponto de vista de rentabilidade, você que é investidor, que está entrando agora, se você observar o CPTS, ele tem o mesmo comportamento do IFIX, certo?
Então, para onde o IFIX vai, o CPTS vai, até porque ele faz parte do IFIX. Claro que ele consegue bater o IFIX, tanto do ponto de vista de mercado, como também na cota patrimonial. Ele consegue bater, só que ultimamente ele tem conseguido fazer isso mais do ponto de vista do valor patrimonial. Ele chegou aí na casa de 207,3%, só que lembrando que isso daqui se nós olharmos desde o início, né? E a maioria dos investidores não estão desde 2014. Então esse gráfico aqui também ele não é interessante, porque são poucos investidores que estão no CPTS desde 2014. Então esse gráfico aqui não tem muito fundamento. Se nós pudéssemos olhar do ponto de vista de 2019, poderia ser até que alguns de vocês estivessem aqui, aí sim ele consegue bater o IFIX muito bem, mas ele perderia para o CDI, né? Ou seja, teria tido o melhor resultado investindo aí no CDI. Descendo aqui, o número de cotista dele atingiu o pico no ano de 2024, na casa de 362.363, e agora no ano de 2025 caiu e provavelmente vai cair novamente, principalmente se a taxa Selic for para a casa de 15%, porque vários investidores vão acabar vendendo CPTS para comprar renda fixa, certo? Do ponto de vista de carteira de ativos, 38,4% em CRI, 54,4% em FII, tem um carregozinho de 6,9, uma liquidez de 0,3. A carteira dele é IPCA mais 6,38, né? Ou seja, uma taxa bem baixa. Os títulos do Tesouro estão pagando muito mais do que isso, por isso que o fundo está sofrendo na sua carteira de CRI e não adianta vender, porque se vender agora vai perder dinheiro, porque a renda fixa está pagando um valor superior a IPCA mais 6,38, certo? Com relação à carteira de FII, ele tem uma concentração em renda urbana, shopping, lajes corporativas e logística, né, que geralmente é o que se espera dos fundos, ou seja, ele tem uma forte exposição a tijolo. E como ele tem uma forte exposição a tijolo, o que aconteceu com as cotas do tijolo? Despencaram, certo? Ou seja, ele está sofrendo muito. Outro ponto, a composição, não é interessante, isso aqui é que é interessante, ó, que é o custo da compromissada, ou seja, o custo da dívida do CPTS, que ele tem um custo de CDI mais 0,64, que é uma dívida que ele fez num período de Selic na casa de 3%. Então, toda vez que a Selic sobe, o custo da compromissada come o rendimento das carteiras de CRI aí no CPTS. Então, como podemos observar, em todo momento o cenário foi negativo. Ou seja, o que acontece? Como a Selic vai para 15, provavelmente o governo está conseguindo conter a saúde das contas públicas, ainda existe a pressão externa devido ao conflito Brasil-Estados Unidos. A Selic vai para 15% e o custo da compromissada vai ficar ainda mais negativo, ou seja, provavelmente teremos menos 0,04, 0,05 e o pior cenário que pode acontecer com o CPTS é o custo da compromissada ir para 0,10. Aí seria o pior cenário porque os fundos de tijolos estão despencando, né? Ou seja, o valor patrimonial do fundo está indo para as cucuias e a carteira de crédito dele não está muito boa, porque a maioria é indexada à inflação e a inflação high grade, ou seja, entre 6 e 7, e ele tem uma dívida indexada ao CDI, tá aqui, indexada ao CDI mais 0,64, ou seja, um cenário que não é tão interessante. Mas, por outro lado, para você que é investidor,
esse é o melhor momento para você entrar, né? Para você comprar barato e levar para o longo prazo, até porque ele é capaz de voltar para esse cenário, mas somente quando ele conseguir aí quitar essas compromissadas, certo? O dividendo dele veio maior do que no ano passado. Ano passado, nesse mesmo período, foi 0,065, mês de fevereiro 0,07, e ele está conseguindo aí colocar mais um 5, 0,05 aí, um acréscimo, que isso é muito bom para você que é investidor, porque do ano para o outro, pelo menos o dividendo vem subindo. A cotação dele está na casa de R$ 6,25. Nós não vamos ter valores menores do que 6,25, 6,10. Vai ficar abaixo de R$ 6. Você se prepare quando a Selic for para 15%. Porque quando a Selic for para 15%, ela vai empurrar o CPTS ainda mais para baixo. Por quê? Por causa da dívida do CPTS. Está com dividendo de 15,62%, tem muitos fundos pagando mais, está com desconto de 27%, a liquidez dele já foi bem mais alta, agora caiu, foi para casa de 5,21% e sofreu uma queda de 17,04%, certo? Ele vem andando de lado, subiu e agora vem andando de lado porque nós não tivemos nenhuma reunião do Copom. Mas na próxima reunião do Copom vai para 14% e na seguinte provavelmente iremos nos aproximar dos 15%. Isso pode fazer com que ele caia e caso ele venha a cair, ele vai para a casa de R$ 5,97, R$ 5,80, certo? Até porque se nós pegarmos aqui os últimos 5 anos, essa casa dos 5,80, essa casa dos 5,70, 5,80, ele já andou bem perto desse valor. Então, se nós tivermos Selic 15, o máximo que ele vai chegar é na casa de R$ 5,58, certo? Então, não acredito que Selic 15 ele fique abaixo de R$ 5, não. Dificilmente, porque a gente sabe que no cenário de 5 anos a cota mínima foi R$ 5,58, certo? Então, a Selic 15 vai fazer com que ele gire entre R$ 6,23 e o bolso aqui que é R$ 5,58, certo? Mas isso vamos aguardar, não vamos nos desesperar, porque quem sabe esse cenário de Selic 14 e Selic 15 seja uma excelente oportunidade de aportar no CPTS e adquirir mais cotas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.